Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Família Investcast, o podcast da família investidora. Nesse podcast nós te ensinamos a se aposentar 15 anos mais cedo com uma renda 3 vezes maior. E voltamos, temporada nova, estamos aqui novamente, eu e quem? Nilson Dias, estamos aqui para falar um pouco mais sobre formas de você obter a sua liberdade financeira. Através do quê, Thiago? Dos ETFs. Eu aqui, Thiago Bernardes, e hoje trouxemos grandes temas nessa nova temporada de podcasts, principalmente com a ideia principal de investir no exterior, Nilson. Sim. Esse é o nosso tema que a gente vai tonalizar toda essa nossa temporada de episódios que você vai acompanhar aqui no Família Investcast. E o objetivo principal desse podcast é você conhecer, você alinhar o seu conhecimento e principalmente você extrair o melhor para você poder utilizar no seu dia a dia, nos seus investimentos. Então, Nilson, o tema de hoje que eu quero te trazer, te propor aqui é um tema para as pessoas que não conhecem poderem conhecer e um tema que as pessoas possam compartilhar esse episódio como maneira de educação. Elas possam, vamos do zero, vamos planilhar do zero o conhecimento para quem está em dúvida, para quem ainda não conhece, porque já ouviu falar e se estranhou. Então, o nosso tema principal é ETFs globais, passo a passo dos ETFs globais. Eu queria muito extrair essa informação de você para as pessoas poderem ouvir com cuidado, não ter nenhum tipo de dúvida após esse podcast. Dúvida que pode, às vezes, iniciar nesse momento, que ela não está ouvindo as 3 letrinhas ETF, se é possível, se não é, se já está sendo difundido, ou se já ouviu falar. Então, queria começar vamos planejar do zero para quem não conhece o que é um ETF e como ele funciona. Vamos lá, Thiago, explicando como se fosse para vou falar uma criança, mas tipo assim, um jovem de 12 anos ali, uma criança de 12 anos já tem capacidade de entender o que é um ETF. Inclusive, o filho do Luciano, que é o nosso aluno, ele já está investindo em ETFs com 11 anos, ele mesmo já pega o aplicativo, já faz o dinheirinho dele lá, fazendo o bicozinho e tal, e vai lá e compra, né? Então, é muito satisfatório saber que os nossos alunos já estão ensinando isso para os filhos, né? E vamos ter que dar 2 passos atrás para falar de ETF. Primeiro a gente vai falar de empresa, Thiago, né? Você tem empresa, eu tenho empresa. Quando você quer expandir a sua empresa, você tem 3 caminhos. Ou você tem o capital próprio para você expandir ela. Imagina que a gente quer abrir filiais da família investidora, quem sabe um dia, em cada capital brasileira, para que a gente pudesse gerenciar o dinheiro das pessoas ou fazer uma assessoria de investimentos, tá? E aí eu falo, Thiagão, a gente tem dinheiro para isso? Para abrir, 20 escritórios aí, pelo menos? Hoje não. Hoje a gente não tem esse dinheiro, né? Então, se a gente não tem capital próprio, quais são as outras 2 opções? Ou a gente vai no banco e pede um empréstimo. Agora, vamos botar aí que a gente gastasse pelo menos, a gente é econômico, né? Sei lá, que pelo menos 500 mil em cada escritório para montar direitinho e tal. Então a gente precisa aí de 10 milhões. Será que a gente consegue pegar 10 milhões no banco assim, de imediato? Meio complicado. No nosso caso, né? Não sei, né? Mas algumas empresas vão conseguir, mas será que vale a pena pegar dinheiro no banco com a taxa de juros perto de 11% ao ano, como está hoje, né? Então, a empresa pode também falar, não, eu não quero pegar dinheiro no banco. Qual é a terceira opção? É a gente chegar, fazer uma série de procedimentos, são um pouco burocráticos, mas a gente pode falar assim, CVM, cumprimos aqui todas as etapas, a gente quer abrir o nosso capital na Bolsa de Valores brasileira, na B3, ou lá fora. Certo. A Nubank, por exemplo, abriu o seu capital direto na Bolsa Americana, não abriu nem aqui no Brasil. Então, a gente pode escolher uma bolsa, seja de Nova York, seja do Brasil, para abrir o nosso capital. Isso não é nada novo, tá, Thiago? Primeira vez que isso aconteceu foi em 1600 em Amsterdã, quando a Companhia das Índias Ocidental e Oriental, que basicamente era uma empresa de embarcações que saía pelo mundo, uma ia para o Oriente e outra ia para o Ocidente, para trazer as riquezas e tal. Inclusive, os holandeses estiveram aqui em Recife, ali na nossa costa brasileira, né? E as pessoas, europeus em geral, podiam comprar um papelzinho, que era uma ação,
para ter direito nos lucros, nos dividendos daquela operação náutica de mercantil. Certo. Né? No nosso caso, não. Seria uma empresa de investimento. A gente fala, B3, queremos abrir capital. Ó, a gente vai abrir um lote de tantas ações. Cada ação vai custar R$10. Né? E aí os alunos do Nilson, eu quero sempre quis ser teu sócio. É a minha oportunidade. Beleza. Você pode comprar uma ação. Você pode comprar um lote fechado de 100 ações. Você pode comprar 1.000 ações. Cada ação é R$10. O nosso aluno, o nosso amigo, o nosso sócio que está comprando essas ações, quando ele compra, ele não está comprando por bondade, ele não está doando dinheiro para a gente. Ele compra as ações da nossa empresa, vamos falar que é FAMI3, né, o nosso ticker aí. Né? Uhum. Ele está comprando porque ele quer participar do crescimento da empresa, certo. Ou seja, comprou por 10 hoje, daqui a 10 anos talvez essa ação esteja 150. Né? E ele quer ganhar parte do nosso caixa, do lucro. O quanto a gente gerar de lucro por mês, né? E cresceu o negócio? O negócio cresceu, começou a pagar dividendo. Pela lei brasileira, 25% do caixa a gente tem que distribuir para os sócios através dos dividendos para os acionistas, né? Ordinários, preferenciais e tudo mais. Então, basicamente, assim funciona a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é um balcão onde qualquer empresa que cumpra determinadas regras pode abrir o seu capital. Nossa empresa hoje, eu e o Thiago somos sócios. Nossa empresa é de capital fechado, é uma limitada, tem 2 sócios, acabou. Se a gente quiser abrir isso para qualquer pessoa ser sócio, a gente precisa de um balcão. No Brasil, a gente tem a B3, lá fora tem a Nasdaq, tem a Arca, tem a New York Exchange, tem várias bolsas que a gente pode abrir o capital. A de Londres, né? Você vai ter que cumprir as regras do país aonde você vai abrir. Então, a ação ela é uma cédula, um papel, hoje tudo virtual, né, que te dá direito a isso, o crescimento da empresa e dividendo. E aí a gente chega no ETF. Né? O que é o ETF? O ETF é uma caixinha pronta com várias ações ali dentro. A gente tem ETF de renda variável, tem ETF de renda fixa, tem ETF de índice. A gente vai elaborar mais isso aí durante o nosso episódio, né? É uma caixinha de ações. Me fala assim, caixinha de ações, mas é uma caixinha fixa já, você vai comprar esse kit de 500 ações. Por que ele é tão diferenciado, o ETF? Vamos assim, o que é a gente entendeu, mas por que ele se torna tão atrativo quando você entende o conceito do ETF? Então, aí vamos pegar um pouquinho a diferença dos tipos de ETF que existem. Uhum. E só lembrando, Thiago, dos dias 4 a 9 de junho, a gente vai ter a Semana Investindo no Exterior, tá? Então, na descrição do vídeo aqui tem um link para o pessoal se inscrever. É totalmente gratuito. Lembra também de entrar no grupo de WhatsApp, porque lá a gente vai mandar todos os informes, materiais didáticos, para você aprender passo a passo tudo que você tem que fazer para se tornar um investidor global e obter aí uma rentabilidade 3 vezes maior do que você teria com os investimentos normais aqui no Brasil, né? Fundos imobiliários, ações de dividendos, etc. Show. Então, basicamente, a gente tem 3 tipos de ETFs. Vamos lá. ETFs de renda fixa, que vão comprar títulos do governo, né? Ou títulos de empresas privadas, né? Debentures, bonds, treasuries, dependendo se é lá fora. Você tem ETFs de renda variável, que são aqueles que vão comprar ações. E aí, dentro dos ETFs de renda variável, que são os principais para quem está na fase 1, a gente vai desmembrar em 2 tipos de ETF. Gestão ativa e gestão passiva. Tá? O que é gestão ativa? É o que vocês estão acostumados a ouvir aqui no Brasil. Por exemplo, carteira do Barsi, ele chama de estratégia BEST. Né? B de banco, E de companhia de energia, S de saneamento, aí tem outro S de seguradora, é um BEST com 2 S, e o T de telecom. Então, se a gente fosse montar um ETF do Barsi, a gente pegaria só empresas bancárias, de energia, saneamento, seguradoras e telecom. Só esse tipo de empresa pode estar lá dentro. Então, o critério para entrar nesse ETF é isso, seguir a estratégia do Barsi. A empresa, quando a gente compra, tem que estar com valor abaixo do preço dela, né, que ele usa um pouco do filtro valor, etc. e tal. Esse é um ETF de gestão ativa. Tá? E o Bogle, lá em 1976, ele propôs o primeiro fundo de índice passivo. O que é isso? Explica assim, o que é o fundo de índice passivo que o John Bogle criou
para as pessoas que estão assim ouvindo descomplicar. Fala, cara, entendi agora. ETF, então, a cesta de ações? Beleza, o que mais? Vamos lá. Na gestão ativa, você tem o banco, o saneamento, tudo isso que eu expliquei do Barsi. Legal. Qual o peso que cada empresa vai ter? Por que eu boto mais Itaú e menos Engie, por exemplo? Por que eu boto mais Sanepar e menos Vivo? Né? Isso ou o gestor determina um critério, vai ser peso igual para todo mundo, entendeu? Certo. Cada ação vai ter 5%. Ou ele vai definir um critério, aquela empresa que é maior, ela tem um peso maior. Por exemplo, se a Vale do Rio Doce não está dentro da carteira do Barsi, teoricamente, porque ela é uma mineradora. Uhum. Mas ela é uma das maiores empresas da nossa Bolsa brasileira. Então, ela teria um percentual maior, porque ela é uma empresa que vale muito mais do que, por exemplo, uma IRB ou uma WIS, que são seguradoras pequenas, entendeu? Então, na gestão ativa, o gestor define qual é o peso de cada ação. Tá. Na gestão passiva, que é o que o John Bogle trouxe como novidade, e ele foi muito ridicularizado na época, inclusive. Ele é americano, o John Bogle? John Bogle é americano. Fundador da Vanguard, que é a segunda maior gestora do mundo. A primeira é a BlackRock, que ficou muito famosa agora. Pra gente que já é do mercado, já conhece há muitos anos, mas para as pessoas comuns, né, devem ter ouvido falar muito da BlackRock recentemente, porque ela que fez o primeiro ETF de Bitcoin, né, o primeiro ETF Spot. Como eles são... Os caras são donos de metade do mundo, né? São donos de metade do mundo, eles que fizeram as jogadas ali com a SEC, que é o equivalente ao CVM nos Estados Unidos, para lançar o ETF de Bitcoin, porque o pessoal não queria lançar, o governo americano não queria, e estava impondo uma série de restrições. A BlackRock chegou e falou, não, vamos fazer a coisa acontecer. Né? Uhum. Então, a Vanguard é um pouquinho menor que a BlackRock, é uma empresa muito grande, e surgiu pelo John Bogle. Vamos usar como exemplo não o índice americano, mas o índice brasileiro, para o pessoal entender. Aqui no Brasil, nós temos 400 empresas no total listadas na Bolsa. Tá? Nos Estados Unidos são 6.000. Dessas 400 empresas que a gente tem aqui, a gente tem o índice Ibovespa, e esse índice é composto pelas 90 empresas mais negociadas na Bolsa. Então, das 400, a gente pega as 90 que têm maior volume de negociação, elas compõem o índice. Tá? Certo. Quanto de Petrobras, quanto de Vale, quanto de Cogna, quanto de Estácio de Sá, quanto de CVC, quanto de Arezzo eu vou ter ali dentro? Não é, então, uns 500 ações, por exemplo, 500 todas equalizadas. Cada um tem um número. É diferente. A distribuição é conforme algum índice, é isso? Então, no Brasil, isso é geral, né? Na gestão passiva, o quanto você tem de cada ação é o quanto aquela empresa vale no mercado. Então, legal. Por exemplo, no Brasil, as maiores empresas vão ser, sei lá, Itaú, Bradesco, Vale do Rio Doce e Petrobras. Se você pegar o índice Bovespa, você vai ver que provavelmente essas ações são as top 5 ali, top 4, tá? Lá fora é a mesma coisa. Na época do Bogle, e aí a gente vai começar a falar um pouquinho de gestão ativa e passiva, na época do Bogle, os ETFs, os fundos de índice vão fazer 50 anos daqui a 2 anos, né? Provavelmente as maiores empresas não eram as de hoje. Não existia Facebook, não existia Google, não existia Microsoft, não existia Apple há 50 anos atrás, né? Por isso que o investimento em índice ele te protege de vieses cognitivos que a gente vai falar num outro episódio. Mas, basicamente, você vai montar essa carteira fictícia, só que eu não vou falar assim, é peso igual para todo mundo. Legal. Eu vou falar, olha, o Itaú ele é muito grande, ele representa 4% da Bolsa Brasileira. Então, 4% das ações vão ser Itaú. Vale do Rio Doce representa 7% do somatório, né, de empresas brasileiras, de capital aberto. Então, 7% da carteira vai ser Vale do Rio Doce. E esse índice ele é atualizado. Se a Vale do Rio Doce começar a ter problema tal e ela cair para 1% de valor de mercado, daqui a um tempo ela vai ser reajustada. Isso aconteceu com a Nasdaq recentemente. Né? De tempos em tempos, o índice da Nasdaq, cujo ETF é bem famoso, é o QQQ, né? Ele sofre um rebalanceamento. Uma empresa ficou grande demais, a NVIDIA e tal, ela vai ter um percentual maior. Pegar. E o mais interessante, a gente está dando exemplos de empresas brasileiras, né? Mas a sacada aqui do episódio é que é ETF global. Sim. Aí vem aquele punch, né? De você falar, cara, exemplos brasileiros são muito importantes, mas qual que é o tamanho do Brasil
nos ETFs? Pega um ETF popular aí, quanto que o Brasil representa? Então, se você pega o VT, que é o Vanguard Total World, é um ETF que ele investe em 47, 48 países e aproximadamente 9 mil empresas. O Brasil ali dentro representa 0,7% e a China representa 2,5%. Ou seja, se a gente está falando sobre ETFs e o tamanho, ele é regulamentado pelo tamanho das empresas, o tamanho do valor de mercado das empresas, o Brasil é 0,7% do mundo. Ou seja, já temos aqui um aprendizado muito bacana. Você não está falando de Brasil, você está falando de globo, você está falando de mundo. Ou seja, o mundo onde a China é 2,5% perante o nosso país. Mercado de capitais. Quer dizer que a China representa 2,5% do PIB global? Não, a gente não está falando de PIB. A gente está falando de empresas investíveis. Hoje, as empresas investíveis na China são 2,5% dentro do mercado de capitais total. Você pode ter um monte de empresa lá estatal que não tem capital aberto, um monte de empresa particular, capital fechado. Do que você pode investir hoje, 2,5%. China, 0,7% Brasil. E aí, se vem uma Índia, por exemplo, que, sei lá, do nada ela cresce e engole a China, ela vai ganhar uma proporção maior e tudo isso é automaticamente regulamentado pelo ETF. Você não precisa se preocupar. Você não precisa se preocupar. Da mesma forma que você não precisa se preocupar se o Itaú cresce, se o Nubank compra o Bradesco, como já ouvi rumores, né? E o Nubank vira, sei lá, o segundo maior banco do Brasil. Você não precisa se preocupar em reduzir tua posição de Bradesco, porque o ETF já vai fazer isso sozinho para você. Da mesma forma, se os Estados Unidos, o Putin joga uma bomba nos Estados Unidos, acabou os Estados Unidos, vai demorar 30 anos para os Estados Unidos se recompor. Quem vai suprir esse vazio no mercado global dos Estados Unidos? Vai ser o bloco BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, Arábia Saudita? Beleza. Esses países automaticamente vão ter os seus percentuais elevados dentro de um ETF como o VT. Então você não precisa saber qual vai ser o cavalo garanhão. O índice passivo ele faz isso. E o John Bogle foi criticado, ridicularizado em 1976, que ele falou: porra, por que eu vou comprar todas as 500 empresas do índice americano se eu posso pegar só as boas? Entendeu? E a gente tem vários estudos, por exemplo, hoje, que o mercado é dominado por empresas de tecnologia. E a maior parte dessas empresas são negociadas com uma promessa de lucros futuros muito grande, né? A métrica disso é o PL, preço sobre lucro. Tem vários estudos que mostram que empresas com PL acima de 50, dificilmente elas vão bater o índice americano num período de 25 anos. Então, NVIDIA hoje, NVIDIA está sendo negociada, já foi a 90 vezes o seu lucro, né? Preço sobre lucro. Está com PL esticado, como o pessoal fala. Dificilmente, num prazo de 25 anos, a NVIDIA vai conseguir manter um ganho acima da média do mercado americano, que é 11% ao ano, entendeu? Por conta de um princípio que o John Bogle sempre falou, que é regressão à média. Se você tem algo que sobe demais, na hora que cai, cai demais também. E ele vai regredir para a média. Qual é a média? 11% ao ano, entendeu? E ele foi ridicularizado, que falou: porra, Bogle, nas 500 empresas dos Estados Unidos, tem um monte de empresa ruim. Eu vou tirar as ruins e vou pegar só as empresas boas, né? E essas pessoas que faziam isso, 92% delas perdiam para o fundo do John Bogle, que simplesmente comprava todas as empresas sem nenhum critério de escolha. O único critério de escolha é qual é o tamanho dessa empresa. Se ela representa 4%, eu compro 4%. Se ela representa 0,5%, eu compro 0,5%. Então, deixando claro para as pessoas que estão ouvindo, a gestão ativa eu vou lá e vou comprar individualmente cada ação por um motivo, por alguma justificativa, por uma indicação, seja de qual for a pessoa que vai te indicar, e você vai comprar. Quando você compra individualmente, você vai ter que vender, você se torna responsável pela ação que você compra, você vai ter que vender em algum momento ou vai ter que segurar. Essa é a gestão ativa. Você tem que estar ativamente antenado com o mercado cada vez mais, porque você já se tornou sócio dessa empresa. Ou seja, comprei a Petrobras, comprei a Magazine Luiza, eu tenho que ficar olhando, acompanhando, porque eu individualmente. A passiva não. A passiva eu vou e compro só a cesta e falo assim, ó, a cesta tá com você aqui,
confio na regulamentação do mercado, que a empresa está colocando aqui, que você tem X% de tamanho de mercado, então você vai ter na minha carteira. É muito bom. Imagina o seguinte, se uma empresa fica ruim, ela sai do ETF sozinha. Se uma empresa que estava fora do seu radar fica boa, ela entra no ETF. Por exemplo, o S&P 500 agora, que é o índice americano. A MicroStrategy, que é a empresa do Saylor, ela é uma empresa que desenvolve tecnologia de blockchain. O cara tem uma dos maiores caixas em Bitcoin. Essa empresa está quase entrando no índice S&P 500. Ela está quase chegando lá. Significa que alguma empresa vai perder a posição e a MicroStrategy vai entrar lá. É automático. Eu trabalho com informática há muitos anos, né? Eu peguei a internet do zero lá, desde 1994, 95, 96. Na minha época, as 500 maiores empresas, BlackBerry, Nokia, Oracle, Yahoo, American Online, hoje é Microsoft, Google. A única que era grande lá atrás, 20 anos atrás, e que continua na lista é a Microsoft. Todas as outras empresas mudaram, inclusive a Apple, que há 20 anos atrás não era nada, né? Então você não precisa acertar quais vão ser as empresas. Se você investe no VT, por exemplo, que é o ETF global, 60% dele já vai ser Estados Unidos. E ele não vai comprar só as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Cara, só os Estados Unidos tem 6 mil empresas. Ele vai comprar 6 mil empresas nos Estados Unidos e 3 mil no resto do mundo. Isso aqui, só para vocês terem uma ideia, é a lista de países que compõem o ETF VT. Isso aqui eu estou dentro da Interactive Brokers, mostrando o ETF VWRA, que é o VT na Irlanda. A gente alguma hora vai falar sobre os ETFs irlandeses. Você vai ver aqui, ó, Estados Unidos hoje está com 58%. Segundo lugar é o Japão, com 6%. Reino Unido, com 3,59%. Aí você tem Suíça, com 2,5%. França, com 2,5%. Canadá, China. Aí vem a Índia, Alemanha. Eu nem cheguei no Brasil ainda. Não tem nenhum país latino-americano aqui ainda. E acabou, porque eles só mostram os países até, tipo, 2%. Dali para baixo é um bolo. É outros. Então, o Brasil está nesse bolo de outros aí. E quando eu pego as moedas... Ó, se olhar aqui também, as moedas que você tem exposição, quando você compra o ETF, Thiago, você não está investindo no dólar. Porque muita gente fala, mas o dólar está caindo o valor dele. Ó, você realmente vai ter 60% em dólar, mas você vai ter 7% de exposição ao euro, 6% de exposição ao ien japonês, 3% à libra esterlina do Reino Unido, você vai ter 2% no dólar de Hong Kong, 2% no franco suíço. Então você tem exposição a outras moedas também. Por isso que uma carteira global ela te protege das incertezas. Surgiram algumas perguntas, mas eu acho que eu quero fazer a vez aqui da pessoa que está ouvindo isso pela primeira vez, né? E eu diria assim, então o ETF ele é indicado para investidores mais conservadores, investidores que não querem se preocupar muito no investimento, porque vamos colocar no panorama que, pelo que eu entendi aqui, um investidor mais agressivo, ele é um cara que quer ter o controle da sua carteira, porque ele quer vender e comprar aquela que ele está achando que funciona. E ele perde para o índice. 92% dos gestores profissionais, aqueles caras que têm mestrado, doutorado, estudaram, têm ferramenta, têm acesso ao Aladdin, que é o software da BlackRock, para você selecionar ações e tudo mais, 92% desses caras perdem para o John Bogle. E mas esse cara, tipo, ele quer comprar... É vício, o cara quer, é vício. Dá vontade de ter lá, vai estourar tal ação lá. Eu vou lá e vou comprar a Nvidia que estava lá embaixo, porque teve uma IA que, né, IA agora é a nova tendência. Era metaverso, agora é IA, sempre tem a modinha. Isso, o cara vai lá e compra. Ele tem o controle sobre isso. Então, assim, não é para investidor agressivo ETF. Ou seria... Também, olha, tem tudo quanto é tipo de ETF, Thiago. Por exemplo, eu posso comprar um ETF super agressivo. Que só pega empresas agressivas? Não, também. Posso pegar, por exemplo, um ETF de semicondutores, o SOX ou o SMH. São ETFs que só investem em empresas de semicondutores. Mas isso nem eu considero agressivo. Eu considero agressivo, por exemplo, um ETF como o SPXU. O SPXU é um ETF que ele é inverso ao S&P 500, alavancado 3 vezes. Você começa a olhar para o mercado e fala assim, cara, a Bolsa Americana vai cair. Para cada 1 ponto que a Bolsa Americana cai, esse ETF ele rende 3 vezes mais.
Então, a Bolsa Americana caiu 1%, ele vai render 3%. A Bolsa Americana, num dia, caiu 3%. Aquele ETF vai te dar 10%, 9%. É um ETF para day trade, que é a coisa mais agressiva do que day trade. Então, Sem você tem dúvida. ETF para day trade, você tem ETF setorial, que é isso que você falou, né, de setores específicos. Você tem ETF de renda fixa, que é super conservador, né, um TFLO, por exemplo, que é um ETF de renda fixa do Tesouro Americano. Você tem um SGOV, você tem vários tipos de ETF. Não quer dizer que uma pessoa mais conservadora ela vai investir com ETF. Talvez é até o contrário. Uma pessoa muito conservadora ela vai comprar tesouro direto. Vai comprar tesouro Selic, vai comprar CDB. Investir em imóvel. Investir em imóvel e tudo mais. O cara que já é moderado, aí ele já quer ter um percentual de renda variável. A melhor forma dele ter essa renda variável não é carteira de dividendos, não é fundo imobiliário, não é nada disso. É comprar ETFs, tá? Aí você tem vários tipos de ETF. O mais feijão com arroz é o VT, que é o que vai te Que aí expor... seria indicado para um tipo de investidor mais conservador. Vamos pensar, o VT. O VT ele tá na carteira de todo mundo, do agressivo e do conservador. Mas, por exemplo, uma pessoa muito conservadora teria só o VT. Por exemplo, um fundo previdenciário. No Brasil, a gente tem um fundo previdenciário que investe no VT. Eu não vou ficar dando nome aos bois aqui, porque ninguém paga nós, né? Mas existe um fundo previdenciário, um PGBL da vida, que investe no VT e na renda fixa. É uma carteira conservadora, é uma carteira que é considerada 60% em renda variável, no palheiro inteiro. O John Bogle fala para você não procurar agulha no palheiro, comprar o palheiro inteiro, esse palheiro seria o VT. 40% em renda fixa. Isso é um bem conservador. Na fase 1, o ideal é que você seja um pouco mais agressivo. Fase 1 é aquela fase que você está trabalhando, chegou lá no início do mês, recebeu o teu dinheiro, você separou lá 10, 20, 30, até 50% do seu salário, dependendo, e foi lá e comprou os seus ativos, sejam ações, fundos imobiliários, ETFs, né? Isso é fase de aportes, ou fase de acumulação, ou fase 1. Nesse momento, um cara que é conservador, por exemplo, ele vai comprar, vamos supor que sobra R$1.000 por mês para ele, tá? Ele vai colocar R$400 em renda fixa, R$600 no VT. Essa é uma carteira extremamente conservadora. Talvez para um cara que está nos seus 50 anos de idade, está muito próximo da idade de usufruto, então esse cara de 50 anos, né, bem conservador, 40% num ETF de renda fixa, por exemplo, um B5P211, e os outros 60% num ETF amplo, né, como o WRLD11. Isso eu estou falando de um fundo brasileiro que só tem acesso a ETFs brasileiros, né? Um cara já moderado, ele poderia estar com 20% de renda fixa, 60% no VT e 20% em ETFs que a gente chama de satélites, né, que vão estar orbitando em volta do VT. Certo. Um cara mais agressivo, ele não vai ter a renda fixa, então ele vai ter 60% no VT, que a parte conservadora da carteira dele vai ser o VT. E os outros 40% satélites. Aí ele pode ter satélite de semicondutores, de tecnologia, dá uma escada, de maconha, do que ele quiser, entendeu? Só que, academicamente falando, só tem um ou dois tipos de critérios que vão te dar uma rentabilidade acima da média. A gente não falou que no final a regressão à média vai te levar lá para os 11% ao ano? Se a gente está falando de bolsa americana? A única forma de você conseguir acima de 11% ao ano, e eu não estou falando de dobrar isso, estou falando de você conseguir 14%, um pouquinho a mais. Né? Não existe, gente, esse negócio de 10% ao dia, esses golpes, 20% por mês. Cara, a galera que é foda nisso, que estuda, que tem supercomputador quântico, os caralho a 4, de 11 vai conseguir 14. O Warren Buffett vai chegar lá nos 20% ao ano, se a gente pegar a Berkshire Hathaway desde o início, tá? Então, de 11 para 14 você consegue, se você usar filtros nos ETFs. Você tem um ETF amplo das 500 maiores empresas, ou das 6 mil empresas americanas, tá? Você fala assim, vou tirar a empresa grande, vou tirar a empresa média, vou ficar só com a empresa pequena, porque a empresa pequena tende a crescer mais. E eu quero só aquelas empresas pequenas que têm qualidade, tá? Que têm caixa, que não estão endividadas e tal, e que estão sendo negociadas a um preço abaixo do seu valor justo.
Basicamente, esse é o único filtro que funciona e que você pode falar assim, fazendo isso, eu vou ter um ganho a mais. Investimento não é só razão, é emoção e também existe o fator sorte. Pode acontecer de você comprar um ETF de semicondutores E ele explodir? e ele explodir e você botar muito dinheiro no bolso? Pode. Pode acontecer de você comprar um ETF de Bitcoin e durante 5 anos ele explodir, multiplicar e você botar muito dinheiro no bolso? Pode. Pode acontecer de você comprar um ETF de cannabis, ele explodir e você ganhar muito dinheiro? Pode. Tudo pode acontecer, mas aí é fator sorte. Não existe nenhum critério acadêmico, nenhum paper que fale que você comprar ETF de semicondutores, você vai ganhar dinheiro. Que comprar ETF de energias limpas ou renováveis, você vai ganhar dinheiro. Que comprar ETF de consumo discricionário ou de petróleo ou de setores específicos como REITs, né, setor imobiliário. Setor imobiliário até tem, né? Mas esses muitos setoriais não tem. Então, basicamente, o cara que é agressivo, ele vai ter 60% no VT. E não quer dizer que ele tem que comprar o VT. Ele pode comprar o VWRA, ou ele pode comprar 2 ou 3 ETFs que juntos vão reproduzir o VT, e assim ele tem um maior controle de geografia. O VT você compra tudo fechado. Você não tem como... Se eu compro separado, Estados Unidos, desenvolvidos e emergentes, ou Estados Unidos e resto do mundo, eu tenho as geografias separadas. Esse momento aqui que a bolsa americana está muito barata, tal, eu posso comprar um pouquinho mais de bolsa americana que caiu muito, mas o resto do mundo não caiu tanto, entendeu? Você pode ter esse controle de geografia também. Já é para um cara mais avançado. Basicamente, nos perfis seria isso, a divisória. O cara que é agressivo, ele vai ficar com 100% ETFs de renda variável. E todos na gestão do índice, né? Nilson, se fosse para eu te perguntar de forma simples, né? Eu acho que esse dá até um corte até para as pessoas poderem caminhar, né? Quais são os benefícios de investir em ETF? O principal benefício é que você vai parar de perder tempo acompanhando o mercado, estudando investimento, e o segundo maior benefício é que você vai ganhar mais dinheiro do que 90% das pessoas que investem na bolsa. Então, eu estou te falando que é um negócio que vai tomar menos tempo da sua vida e que vai colocar mais dinheiro no bolso. Resumindo, é isso que o ETF pode fazer por você e pela sua família. Vão te falar o contrário, Thiago. Vão te falar que escolher ações é melhor, que comprar fundo imobiliário é melhor, mas são pessoas que têm algo chamado conflito de interesses. A maior parte das pessoas que vai te falar que comprar ações é melhor, ele vai te falar isso porque ele vende relatório ou porque ele tem parceria com alguma corretora. Tá? Gera dependência da pessoa. Gera dependência. O fundo imobiliário, o cara ou é gestor da própria empresa que faz os fundos imobiliários, por exemplo, a Suno, Thiago Reis, eles vão falar muito de fundo imobiliário. Né? Por quê? Porque é um negócio deles. A galinha dos ovos de ouro vai ser, não, compra fundo imobiliário e tudo bem. Eu não sou contra fundo imobiliário. Ele tem o seu papel muito importante numa fase 3, entendeu? Mas na fase 1, para mim, é perda de tempo você investir em algo que vai te trazer metade da rentabilidade que você teria investindo num índice amplo, como, por exemplo, o índice americano. Mas por que é tão difundido ações, CDBs e fundo imobiliário no Brasil? Por que esmagadoramente, se for em qualquer corretora, se for em qualquer banco, você vai encontrar essas 3 maneiras de investimento, até outros mais populares e menos o ETF? Mais tempo de casa. Vamos lá, no Brasil você tem bolsa de valores há muitos anos, né? E todo o conteúdo que foi criado desde livros, né? Para você ter ideia, quando eu comecei a investir, 2005, 2007, não tinha canal de YouTube ensinando essas coisas, entendeu? Eu, pelo menos, não lembro de seguir ninguém. Eu comprava os livros do Baster e aprendi a investir, fazer operações com opções e tal, através de livros, né? Você imagina que tem pelo menos 20 anos que o Brasil só produz conteúdo sobre ações, e aí depois fundo imobiliário, que também é um ativo novo. Ações no Brasil você tem desde a época de Dom Pedro, sei lá, você vai ter Banco do Brasil, vai ter empresas aí que são super antigas, né? Que provavelmente em algum determinado momento abriram o seu capital, e a gente pode ter empresas aí que tem décadas e décadas e décadas já no Brasil, com ações disponíveis, né? Fundo imobiliário é um investimento muito novo, né? Se você pega o tempo que existem as ações, fundo imobiliário tem o quê? 30 anos, 20 e poucos anos, né?
O ETF, vamos dizer que no Brasil, ele tem 4, 5 anos. Então, o conteúdo sobre ETF ele é muito pouco ainda. Na internet, talvez 1% do conteúdo em português vai ser sobre ETF, 99% ações e fundos imobiliários e renda fixa. Além do conflito de interesse dos influenciadores colocarem isso como uma pauta mais relevante, nós já falamos porque eles precisam de você, né? E eu vou falar aqui, a gente fez um podcast com muita explicação básica e para as pessoas poderem entender, mas eu queria falar sobre riscos. Riscos também é importante porque investimento sempre envolve risco, seja qual for o tamanho do risco, você tem que estar sempre ciente que nada é zero, né? Nada é 0% de risco, sempre vai ter algum risco. Quais são os riscos associados ao ETF? O John Bogle tem uma frase interessante que ele fala o seguinte: quando você se expõe ao mercado de renda variável, você está se expondo ao risco de mercado. Qual é o risco de mercado? Das empresas ou da economia performar mal durante um prazo de tempo. Os Estados Unidos, por exemplo, ficou 12 anos performando mal. Então ele fala, quando você compra renda variável, você está se expondo ao risco de mercado. Para que adicionar uma camada extra de risco tentando selecionar ações? Porque quando você seleciona ações, você está colocando mais uma camada de risco. Então, o John Bogle ele elimina uma camada de risco quando você se expõe ao mercado como ele é, renda passiva, né? O risco do ETF de renda variável é o risco de mercado. Por isso que é muito ruim você comprar ETFs de países. Nilson, eu vou comprar China 11, vou comprar IVVB 11, né, que é dos Estados Unidos, vou comprar BOVA 11. Quando você compra um ETF específico de um país, você está adicionando uma camada extra de risco na sua carteira, que é concentrar no risco econômico de um país. Se nem os Estados Unidos é ilibado nesse ponto, porque se você pega os 200 anos de índice americano, você vai ver vários momentos em que você teve a bolsa lateralizando ou dando prejuízo por 10, 12 anos, e às vezes, dependendo do momento que você comprou, você pode ter ficado 20 anos no prejuízo com índice americano. A JP Morgan fala o seguinte, né, o americano ele acha que pelas empresas americanas venderem para o mundo inteiro, eles não precisam comprar empresas de outros países. Se eu compro as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, a Shell, ExxonMobil, Microsoft, Netflix, sei lá, elas vendem para o mundo inteiro, Coca-Cola, McDonald's, Disney, né? Então eu não preciso comprar empresas de outros países. A JP Morgan fez um estudo e falou assim, americano, você tem que comprar de 27% a 37% de países emergentes. Porque se você só concentra nas empresas americanas, você está deixando de fora commodities, um monte de coisa que o mercado americano não pesa tanto, né? Então, quando você se expõe a um único setor ou a um único país, você aumenta o teu risco por conta da concentração, que é o que todo filho da puta de deseducador financeiro no Brasil faz você cometer quando fala para você comprar ação brasileira. Tu tá pegando um país que representa 0,7% do mercado de capitais e você está montando uma carteira com 25 ações e 15 fundos imobiliários, você está concentrando em média 2%, 1,5% em cada empresa dessa, tudo no Brasil. Então, o seu episódio tem o tema de ETFs globais. A gente não está falando do Brasil, a gente está falando de outras. Por mais que nós amamos e vivemos no Brasil, a gente fala, cara, aqui não é o melhor local para você investir o seu dinheiro por tudo que a gente passa. Por todos os problemas econômicos, políticos que influenciam na economia e no seu dinheiro. Isso é muito importante. Ô Nilson, a gente até falou isso no começo do episódio, mas é legal a pessoa que já está entendendo esse contexto de ETF. Como a pessoa pode começar a investir em ETF? A gente falou que até menores de idade podem investir em ETF. Me fala qual que é o momento certo da pessoa começar a investir em ETFs. O momento certo para começar a investir em ETFs foi ontem. O momento ideal é hoje. Não tem o que te impeça de investir no ETF. Se você tem medo de mandar o seu dinheiro para fora do Brasil, você pode começar na B3 com a sua corretora que você já tem no seu aplicativo, no seu celular, investindo no WRLD 11. Porque, como eu te falei, o risco de mercado
ele já é um risco grande. Para que você adicionar mais uma camada extra de risco de mercado, tentando setorizar só em Brasil ou Estados Unidos? Então não comece pelo IVVB11, não comece pelo BOVA11, não comece pelo China 11. Compra o palheiro inteiro. Não procure agulha no palheiro. Compre o palheiro inteiro, que é o World 11. Se você já... Nilson, não, eu quero de fato colocar meu dinheiro fora do Brasil. Você pega ali o Banco Inter, pega a Avenue, pega qualquer corretora que te dá acesso à Bolsa Americana, C6 e tudo mais, você vai fazer um Pix para lá, R$200, R$500, vamos falar R$520, que o dólar está 5,20. Trocou lá $100, $100 praticamente você consegue comprar uma cota do ETF VT. Ah, Nilson, não tenho $100. Você pode comprar fracionado. Você vai botar lá mercado valor, eu tenho $38. Você vai comprar $38 de VT, vai te dar mais ou menos 0,3%. 0,3 cota. Né? Mas, Nilson, eu vou comprar dólar, vai pagar imposto. Me fala um pouco sobre imposto depois. A gente, calma, já fala sobre isso. Então, basicamente é isso. Comece pelo VT e você pode ficar alguns anos basicamente investindo no VT e na renda fixa. Isso para o cara que está começando ali. O menor de idade, a carteira da minha filha, imagina, a Tereza tem 3 anos. Né? Então, se eu estou fazendo uma carteira para os 18 anos dela, eu tenho 15 anos aqui de aportes. Cara, a carteira dela hoje, eu só estou comprando 2 ETFs, que é o World 11 e o QBTC 11, que é o de Bitcoin. Só compra esses 2. Ah, Nilson, tem uma tese de que o Bitcoin é melhor do que fator valor e qualidade? Não, mas tipo assim, não é a aposentadoria da minha filha. Se a tese do Bitcoin der errado, beleza. Ela vai ter o World 11 lá, mais de 60% da carteira, né? E não é um dinheiro que minha filha dependa disso para a vida dela. Agora, se a tese do Bitcoin der certo, talvez o QBTC11 passe a parcela do VT, né? Do World 11. Então, até o menor de idade pode. O menor de idade só vai ter acesso a ETF brasileiro, tá, Thiago? Tá. E o menor de idade brasileiro, né? O pessoal de Portugal que segue a gente aqui, eu não sei se vocês em Portugal conseguem abrir uma conta na Interactive Brokers com menor de idade. Nos Estados Unidos, sim. Brasileiros que moram nos Estados Unidos e os filhos são americanos, nasceram nos Estados Unidos, vocês podem abrir uma conta na Interactive Brokers no nome do seu filho e já comprar os ETFs americanos para eles. Né? Então, a resposta é o quanto antes você começar, inclusive antes mesmo. Antes de você ser maior de idade, você pode começar. Ou se você tem filho, você pode incentivar o seu filho, na verdade, comprar por ele e já fazer essa poupança. Nilson, eu acho que a gente tem 2 perguntas para encerrar esse podcast, esse primeiro episódio, que espero que para você tenha sido muito produtivo e de muita informação. A gente tem um evento chegando, né, que chama-se Semana Investindo no Exterior. Ou seja, exterior, fora do Brasil. Nós queremos incentivar as pessoas a investirem fora. E aí eu acho que a principal pergunta que vai ter, porque o brasileiro importa da China, né, eu compro fora do Brasil, tem aquele negócio, vai ter imposto, não posso comprar fora que vai tributar, né? Mas o meu dinheiro vai estar fora, vai ter tributo. Responde de forma descomplicada qual que é a questão de tributos com os ETFs. E segundo, né, ele tem que se preocupar com isso, porque é o dinheiro que está indo para fora do Brasil. Para sair tem imposto, para entrar tem imposto. Deixa isso mais descomplicado para as pessoas que querem investir fora do Brasil. Os deseducadores financeiros, eles são mestres em criar desinformação e cortina de fumaça para tirar a tua atenção de onde você deveria estar colocando. Tem deseducador financeiro falando que ETF é coisa de preguiçoso, que não dá certo, etc. Por quê? Porque te liberta da dependência deles. E um dos ruídos que esses deseducadores criaram é que quando você fala ETF, a primeira palavra que vem na sua cabeça é imposto. Eu até brinquei lá no Instagram, falei assim, quando eu falo de Bitcoin ou quando falam de Bitcoin de uma maneira geral, ninguém pergunta de imposto. Bitcoin paga imposto. Quando o pessoal de consórcio fala, não, você vai lá, compra um lote, né? E tudo mais, você vai comprar um lote, vai vender depois, ou vai construir para vender uma casa, ou não sei o quê, tem imposto. Por que toda vez que eu abro a boca para falar de ETF, a primeira coisa que perguntam é imposto? Ruído de comunicação criado pelos papagaios e deseducadores financeiros. Porque é interessante para eles propagar fake news e desinformação, né?
Vai tirar a tua atração de investir no que você deveria estar investindo, porque tem imposto. Se fosse assim, Thiago, o mercado de imóveis é inviável, né? Porque exatamente o mesmo imposto que incide sobre o ETF na venda com ganho de capital é o mesmo de um terreno. Então, comprar lote aqui em Sorocaba ou em qualquer lugar para você vender 10 vezes mais o valor daquele lote no futuro, não vou fazer isso porque tem que pagar imposto. Porra. Então, ninguém vai trabalhar. A gente aqui, na nossa empresa, a gente tem uma carga tributária, se for parar para ver, né, a gente contando trabalhista, encargos trabalhistas e encargos imposto sobre serviço, imposto sobre nota e tudo mais, 30%. Então não vamos trabalhar mais, Thiago, vamos só investir, né? Não vamos trabalhar porque a gente tem que pagar imposto. É a mesma lógica burra de quem fala que não vai investir em ETF por conta de imposto. Burrice por quê? Por conta da ignorância, porque ouve o galo cantar, ETF, imposto. E aí não para pesquisar. As pessoas hoje em dia estão muito preguiçosas. Elas não param 5 minutos para sair da rede social e ir no Google, digitar e ler. O pessoal não lê mais hoje em dia, entendeu? Virou a média do brasileiro agora, Fica no ano TikTok passado. passando. Cara, acho que mais de 50% da população brasileira ano passado não comprou um livro, entendeu? Eu compro 2 livros por mês, pelo menos. E a galera não lê. Então, para você que não lê, eu vou facilitar a tua vida. Né? Você que só é audiovisual, é sinestésico, né? Quando alguém falar em ETF, não deixa a palavra imposto vir na sua cabeça. Deixa a palavra independência financeira e rentabilidade 3 vezes maior vir. Se eu estou te falando o seguinte, fundo imobiliário é isento de qualquer tipo de imposto, não, nem é isento de qualquer tipo de imposto, porque se você compra um fundo imobiliário hoje e você quer vender ele amanhã, você vai pagar 15% de imposto. Exatamente igual ao ETF. 15% de imposto sobre o ganho de capital. Comprou o fundo imobiliário por R$100. Vendeu ele por 150. Você teve R$50 de ganho. Você vai pagar 15% em cima desses R$50 que foi o teu ganho. Com ETF é a mesma coisa. Tu comprou o ETF por 100. Lá na frente vendeu por 1.000, tu vai pagar 15% em cima de 900. Terreno. Comprei terreno por 100 mil. Vendi por 1 milhão, tu vai pagar 15% em cima de 900 mil. É a mesma coisa, gente. Tudo igual. Essa nova regra só equalizou o imposto para tudo. Para mandar dinheiro para fora, paga imposto? Sim. É o chamado IOF, tá? Imposto sobre Operações Financeiras, que é de 0,38%. Ah, Nilson, então não é melhor comprar ETF no Brasil, porque se eu compro o Word 11, eu não estou pagando o IOF. Só que você comprar o dólar e comprar o VT lá fora é mais atrativo, porque quando você compra um ETF brasileiro, você está pagando taxa de administração 2 vezes. Porque a gestora que compra o Word 11, ela está comprando o VT lá fora. Então você paga para a gestora brasileira, e a gestora brasileira paga para a gestora americana. Né? A mesma coisa acontece com BDRs. Então, acaba sendo mais atrativo você comprar o ETF lá fora, pagar o IOF de 0,38 e pagar o spread do dólar. Né? Porque se o dólar está R$5, quando você for na corretora comprar, você vai perceber que a corretora não vai te vender o dólar por 5. Ela vai te vender por 5,5. 5 centavos ela vai colocar ali. Isso é chamado spread. Então, os custos que existem para você mandar o dinheiro para fora é o custo do IOF, o spread do dólar e o custo de corretagem, que muitas vezes é zero. Né? O Banco Inter, por exemplo, é corretagem zero. A Nômade é corretagem zero. Então, você só paga ali, vamos dizer, os 0,38 mais o spread do dólar. Nilson, isso pode dar 1,38%. Né? A maior parte das corretoras vão trabalhar com spread de 1%. Dos nossos alunos, não. Os nossos alunos, a gente oferece mesa de câmbio para eles, eles pagam 0,33%. Então, o custo para um aluno nosso é 0,38 mais 0,33. Para a galera em geral, vai ser 1,38. Mesmo assim, Nilson, vale a pena? Vale, porque, segundo estudos da Fundação Getúlio Vargas, que pegou janelas de longo prazo, investimentos no exterior mais do que triplicam a tua rentabilidade. Ah, porque o dólar é mágico? Não, porque o real é uma merda. Entendeu? Se você pega o gráfico 30 anos que temos de plano real, em julho vai completar 30 anos do plano real. Nesses 30 anos, o dólar perdeu valor? Perdeu. Nos últimos 30 anos, o dólar perdeu mais ou menos 48% do seu valor. E o real, nos últimos 30 anos, perdeu praticamente 90% do valor.
tá? Isso vai continuar acontecendo, porque a meta de inflação nos Estados Unidos é sempre mais baixa do que a meta de inflação no Brasil. O Brasil continuando sendo Brasil, não sendo um país de primeiro mundo, Estados Unidos continuando sendo Estados Unidos, sempre em janelas de 10 anos o dólar vai ser mais caro. O que isso significa, Thiago? Significa que em 2034 o dólar vai ser R$7. Em 2044 o dólar vai ser R$9, tá? Mais ou menos essa conta. Isso eu tô falando só pegando meta de inflação e o que aconteceu nos últimos 30 anos, tá? Então, por conta do real ser mais fraco do que o dólar e do que o euro, pelo simples fato de você mandar o seu dinheiro para fora e comprar algo lá, você vai ter uma rentabilidade maior. Mas eu estou investindo no dólar, Nilson. Você falou que o dólar perdeu 48% do valor. Pô, por que eu vou comprar dólar, então, se ele também perde valor? Você só está usando o dólar para comprar algo que se valoriza ao longo do tempo, que são o quê? Empresas. A única coisa que se valoriza ao longo do tempo, muito, muito acima da inflação, é empresas. Ouro, mais ou menos, terreno, mais ou menos, título de renda fixa, mais ou menos, empresas você pode comprar de olho fechado. A gente já tem aí mais de 200 anos de índice para te mostrar que investir em empresas você tem um retorno real acima da inflação, de pelo menos 7% ao ano. Parece pouco, mas isso em dólar é muito, Thiago, é muito, entendeu? Então, você comprando índices globais e comprando ETFs de fatores, você consegue ter um ganho real acima da inflação brasileira, porque o IPCA não é a inflação de verdade. Ah, a inflação ano passado foi de 10%. Thiago, tu é pai de família. Escola, plano de saúde, comida mais. Do mercado, subiu muito mais, cara. Impressionante, é muito mais. Isso aí é aquela questão que a gente vai se iludindo pelo que o governo vai nos colocando. Que podcast, hein? Eu queria encerrar com uma última... Fechando o loop. Para trazer o dinheiro pro Brasil tem imposto, que a gente falou para mandar, né? É verdade, né? A gente não fechou esse loop. Nilson, e se o Brasil virar Argentina? Cara, a Argentina é um bom exemplo pelo seguinte. Sabe quanto é o IOF na Argentina? É 100%. Então, se você quer comprar um ETF na Bolsa Americana e você mandar $100 da Argentina para os Estados Unidos, você vai pagar $100 de imposto. Nossa. Porque o governo não quer que você tire dólar, você tire dinheiro do mercado interno, tá? Então, no Brasil isso pode acontecer? 100% não. Mas na Constituição e nos instrumentos que a gente tem hoje, com uma canetada, o Lula sobe o IOF para 25%. Então, significa que para você mandar $100 para fora, você pagaria $25 de imposto, tá? Para trazer o dinheiro, algum país taxa? Nenhum, nem a Argentina. Todo país quer trazer dinheiro para ele. Então, para mandar, hoje você paga 1,38%, para trazer, você não paga imposto para trazer o dinheiro. Qual é o fato gerador de imposto? Venda com ganho de capital. Para você trazer o dinheiro de volta para o Brasil, significa que você vendeu um ETF. Uhum. Tu comprou o ETF por 100, 2024. 2044, tu vendeu aquele ETF por $1.000, tu teve $900 de ganho de capital. Você vai pagar lá os 15% em cima desses $900 e vai trazer o restante para cá. E você comprou o ETF por 100, vendeu por $1.000. Só que você comprou por $100 a R$5. Então, para a Receita Federal, você comprou o ETF por 500. Uhum. Você vendeu por 1.000, mas o dólar está R$10. Então, você vendeu aquele ETF por 10.000. Então, para a Receita Federal, você comprou algo por 500 e vendeu por 10.000. Isso que eu estou falando aqui, gente, acontece, tá? Um ETF ele pode multiplicar por 10 até mais, tá? Não é o normal, isso são com ETFs específicos, tá? Mas se eu, por exemplo, o ETF VOO, ou o IVV, né? De 2013 a 2023, ele deu 1.700%, já contando essa valorização cambial, né? De você... Sim. Tô olhando para o ETF em reais, tá? Então, você pagaria, nesse caso aqui, comprou por 500, vendeu por 10.000, você pagaria 15% em cima de 9.500 num ETF. Você ficaria triste, Thiago, de pagar 15% em cima de R$9.500 de lucro num ETF que te custou R$500? Dá a César o que é de César, né? Acho que nem Jesus se livrou dos impostos, a galera acha que... Olha, gente, eu acho que esse episódio é um episódio de aquecimento para nossa semana Investir no Exterior. Qual é a data? 4, 5 e 6 de junho a gente tem as aulas principais e no dia 9 de junho, que é um domingo, a gente vai ter uma aula de reforço
para tirar dúvidas. Então, entenda esse podcast como a introdução, o primeiro episódio da temporada, mas também ele antecipa o nosso evento Semana Investir no Exterior, que tem o propósito de fazer você se aposentar 15 anos mais cedo com uma renda 3 vezes maior. Link na descrição para você poder também participar. É online e gratuito. E pergunta final para a gente poder... Vamos assim, a pessoa ouviu acho que quase 1 hora conosco aqui, mas ela quer entender mais, além do Google, além de todas as fontes que nós já demos para a pessoa poder pesquisar, qual é a leitura que você recomendaria para essas pessoas poderem, final de noite, quer entender um pouco mais, aprendi sobre ETF, não conhecia, entendi o que é global, o que é gestão passiva, gestão ativa. Eu quero entender um pouco mais através de outras fontes para a gente poder recomendar para as pessoas. Qual seria a literatura? Tem 2 caminhos. Ou você entra lá na... Vamos botar aqui embaixo também. Na descrição do vídeo, eu vou colocar o link do nosso aplicativo Família Investidora, iPhone e Android. Legal. Lá dentro você vai no Clube do Livro e você vai ter o John Bogle, o Investidor de Bom Senso, a leitura comentada. Legal. Os primeiros 7 capítulos, tá? Show. Já é uma boa introdução para você que gosta de ouvir mais e tal, tem lá a minha leitura comentando o livro do John Bogle. Show. Quem quiser, compra. Vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link nosso da Amazon para o pessoal comprar o livro do John Bogle, O Investidor de Bom Senso. O bom senso prevalece e é o bom senso que a gente encerra esse podcast, Nilson. Obrigado. Obrigado, cara. Quase 1 hora aí. E eu quero que você que ouviu esse episódio, que você que assistiu esse episódio, não esquece de fazer o básico do YouTube, né? Que é deixar o like nesse episódio. Se gostou. Comentário, porque nós conseguimos aprender muito com vocês. Se ficou alguém aberto, alguma pergunta, nós podemos até criar outro podcast através dessas perguntas. E principalmente, se inscreve no canal. É só o primeiro episódio dessa temporada. Tem muita coisa pra gente poder aprender. E como nós temos um princípio muito único que é família investidora, faz o seguinte, compartilha esse vídeo, compartilha esse podcast, encaminha para sua família. Ninguém de fora, só para sua família, no grupo da família, fala, gente, entenda como investir fora do Brasil, tá? E aí com esse podcast, a gente pode ajudar mais pessoas a ampliar isso. E o principal, fazer a sua família cada vez mais forte e investidora. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, até o próximo vídeo, até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.